E aí, meus amigos? No vídeo anterior, nós conversamos a relação entre corpo e alma, segundo a filosofia nietzschiana, e aqui nós estamos alternando, estudando Nietzsche, Bíblia, antropologia teológica, e vamos ceder do espaço inteirinho, átimo, do ponto de vista bíblico e com leniência e placidez, uma resposta em relação a essa relação mesmo de corpo, alma e espírito, mas do ponto de vista bíblico-cristão. Nietzsche ele rejeita a visão tradicional, enquanto a tradição ocidental e cristã antiga frequentemente estabelecia uma hierarquia, colocando o espiritual acima do corporal. Nietzsche fez o movimento oposto. Ele inverteu. O corpo não é inferior, mas ele é o centro da existência, é o fundamento. Para Nietzsche, a alma não passa ou não passaria de uma função complexa do próprio corpo humano. Mas o cristianismo mesmo não pensa assim. E ao mesmo tempo não pensa como o platonismo que despreza o corpo. Pode ser interpretações derivadas de religiosos ao longo dos séculos, mas o cristianismo bíblico mesmo não é gnóstico. Para o cristão, corpo e alma formam uma unidade que Deus criou e chamou de boa. O homem completo é corpo, alma e espírito. Por isso a esperança cristã não é virar uma alma flutuante pelo espaço sideral, pelo cosmos. A esperança cristã é a ressurreição. E ressurreição é corpo. Jesus ressuscitou com o corpo dele, ascendeu em corpo. Jesus glorificado não se desfez do corpo humano do corpo humano. Ele o glorificou, foi glorificado pelo Pai, mantendo humanidade e permanece no corpo dele, glorificado. E a encarnação não é descartada na eternidade. Ela é levada à perfeição e magnitude, beleza. E Paulo diz que é muito belíssimo esse versículo, ele nos enriqueceu com sua pobreza. Ou seja, assumindo nossa humanidade verdadeira. E Jesus é o modelo, as primícias, quem está em Cristo será como ele é glorificado nesse sentido, nesse contexto, evidentemente. Ele é o exemplo. Portanto, no cristianismo, corpo não é um peso descartável. Não, corpo é parte constitutiva do humano, que também tem um destino eterno, assim como a alma, muito embora há de permanecer um tempo abatido, morto. Agora, vocês podem perguntar, mas aqueles que morreram sem Cristo, eles serão ressuscitados? Terão os corpos glorificados? Eles não terão corpo glorificado. Mas isso, galera, é preponderante, princípio e pertinente ressaltar. Todos os seres humanos ressuscitarão corporalmente. Todos. Jesus mesmo disse isso, Daniel também vai estar escrito, que uns ressuscitarão para a vida, para a honra, outros para o juízo, para o desprezo. Há ressurreição universal, mas não há a mesma qualidade de ressurreição. O salvo recebe um corpo glorificado. O perdido, ele ressuscita em corpo real, mas sem a transfiguração da glória. A diferença não é simples nível de poder físico, ou de uma força muscular, ou de uma questão de QI, de inteligência, intelecto. Não é uma escala quantitativa, é uma diferença qualitativa. O corpo glorificado não é um super atleta espiritual. Ele é incorruptível, imortal, impassível, livre de decadência e livre da concupiscência. É um modo de existir. O corpo do não salvo, ele
ele é ressuscitado, mas permanece sem a participação na glória divina, que Agostinho chama isso de imortalidade da bem-aventurança versus imortalidade penal, ou seja, existe, mas não participa da glória, o que é pior do que seria melhor nem existir. E alguém pode perguntar, então, se colocássemos um salvo glorificado em um não salvo, frente a frente, haveria diferença entre força, inteligência, poder? E aqui nós já estamos usando categorias indevidas mesmo. O estado final não é uma arena de batalha. A Bíblia não descreve o mundo eterno como sendo um ambiente onde salvos e não salvos travam combate físico. Esse tipo de comparação não se sustenta na própria natureza escatológica. Não há espaço para pensar o céu ou o juízo final como um cenário de luta, onde medimos força ou potência ou inteligência, intelecto. A diferença não é de força funcional, é de natureza existencial. O corpo glorificado participa da vida divina, o corpo não glorificado não participa. Ponto. E por fim, galerinha, aquela frase de Jesus quando ele diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ali ele não está contrapondo alma e corpo como dois entes rivais. Eu anotei aqui, a palavra grega para carne é sarx, que ele usa. Não sei se pronuncia dessa maneira. E ele aponta para a condição humana fragilizada. Não simplesmente músculos e ossos, não é nesse sentido. É uma descrição moral e antropológica, e não fisiológica, a natureza humana em seu estado de pecado. A Bíblia não ensina um dualismo de alma contra o corpo. O ser humano é uma unidade psicossomática. A fraqueza da carne ali é a fraqueza moral, fraqueza de disposição, fragilidade da pós-queda que vem lá de Adão. E Nietzsche coloca o corpo acima da alma. O cristianismo não coloca nenhum nem outro acima. O cristianismo trata corpo e alma em unidade. E o destino final do corpo não é um descartá-lo, é a ressurreição. O salvo ressuscita glorificado. O não salvo, ele vai ressuscitar, mas ele não será glorificado. E não é diferença de potência muscular ou de intelecto, ou de QI, é diferença de natureza de existência. A glória não é superpoder, como a gente vê em A Vislumbre Animes. A glória é participação da vida de Deus. Essa, portanto, é a distinção. Eu acho que eu respondi as perguntas, fiz um esboço, li reiteradas vezes, eu mesmo tive que estudar e a questão pertinente, na verdade, é como apresentar. Você pode ter uma concepção, mas na hora de explanar oralmente, fica complicado. Então, eu estudei desta forma, a fim de responder dessa maneira, e estou apto a críticas e também ao aperfeiçoamento, que se concentra, pelo menos ainda, e nós podemos também fazer comparações. Eu, aliás, anseio é que nós estamos alternando do ponto de vista da filosofia nietzschiana, mas comparar também a natureza angelical com a natureza do homem glorificado. Claro que, como eu disse, Deus mesmo não vai se preocupar com isso, mas é claro que nós, assim como fizemos a hierarquia dos anjos, serafins, querubins, arcanjos, tronos, etc., sentimos essa necessidade. Então, mais para frente, vamos abordar tudo isso.